Entrevista. Olha só, nós vamos falar sobre saúde agora. No Cidade Entrevista de hoje, nós vamos debater sobre hipnoterapia. Se trata de uma técnica terapêutica que utiliza a hipnose para promover mudanças e tratar condições como ansiedade, fobias, insônia e dores crônicas. Para entender melhor o assunto, recebemos o hipnólogo José Luiz da Silva. José, seja bem-vindo aqui à Cidade FM. Vamos começar logo explicando, né, o que é a hipnose. A gente tem muitas lembranças, assim, sabe, né, os 30 mais, dos programas de auditório, mas a gente sabe que ali tinha muito show também, né? De fato, o que é a hipnose? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo também, né, no YouTube. A hipnose eu costumo dizer que é uma ferramenta. E a partir dessa ferramenta, a gente entra no estado alterado de consciência. A gente entra num nível de relaxamento bem semelhante ao momento que a gente acorda. Aquela sensação de relaxamento muito tranquila. A gente está... Tem gente fala no popular, eu acordo mais lento. Às vezes você está em onda cerebral teta. Quando a gente faz a hipnose, quando a gente está num transe profundo, a gente está nessa mesma frequência cerebral, onda cerebral teta. Então, a hipnose é uma ferramenta que leva para esse estado do transe, que leva para esse estado de onda cerebral teta. E aí ficou muito conhecido, programa de televisão, filmes, desenhos animados, onde aparentava que era um poder que o hipnotista tinha, aparentava que era Fenômenos sobrenaturais. Um fenômeno sobrenatural, colocava muito misticismo, mas é a nossa mente funcionando. Ah, Luiz, e o que é que acontece depois que está nesse estado de transe hipnótico, depois que está nesse estado alterado de consciência? Aí sim, a gente faz ou uma sugestão de brincadeira, de ficar com a mão colada, muito conhecido em programa de televisão que vocês falaram aqui, comer uma cebola achando que é uma maçã, ou faz uma técnica de terapia. A ferramenta hipnose por si, ela leva a esse estado do transe. Depois que está no estado do transe, aí a gente escolhe o que é que vai fazer. Uma sugestão de brincadeira, uma sugestão de terapia, uma regressão. A gente vai conversar um pouquinho também. Ô Zé Luiz, eu estava me lembrando aqui, você falou sobre o sono, né? Para a gente pegar no sono tem um tempo de pessoa para pessoa, e para você chegar no estágio realmente para relaxar, para descansar, demora um tempo, né? Se você dorme 8 horas, não são as 8 horas de sono profundo, às vezes a pessoa só consegue 1 hora, enfim, tem um certo tempo. Qual é o tempo, em média, que demora para uma pessoa entrar no transe, chegar nesse estágio? Rapaz, muito interessante a sua pergunta, porque quando eu vou fazer a hipnose, eu pergunto, você quer ser hipnotizado rápido ou devagar? Pode ser. Vai depender da pessoa. Meu Deus. Vai depender da pessoa. Mas em que sentido, assim? Pela escolha dela? Exato. Mas aí a técnica muda? Como funciona? Muda. Tem o que a gente chama de hipnose de choque, que é o que a gente vê em programa de televisão. Se você entrar no meu Instagram, tem eu fazendo hipnose de choque, que é segurando a mão da pessoa e fazendo a técnica de arm pull, que é uma técnica muito conhecida. Isso aí você vai para o estado de transe dentro de 30 segundos, por exemplo. Mas, no consultório, a gente tem um tempo muito maior e a gente faz uma indução chamada de Devielma, que é a indução mais utilizada hoje em dia, na prática clínica, que leva aí na média de 5 a 10 minutos para a pessoa chegar no transe profundo. Porque como a gente vai ter tempo... É bem mais rápido do que chegar no sono profundo, né? Bem mais rápido. Como tem tempo no consultório, e é outro tipo de técnica que a gente vai utilizar lá, não para demonstrar a hipnose. Para demonstrar, a gente demonstra de forma rápida. Mas para o paciente entrar no estado de transe, entrar e baixando a faculdade crítica aos poucos, a gente vai conduzindo esse transe de forma lenta. Mas eu costumo dizer assim, ó, uma vez que você aprende a entrar no estado do transe, você só tem insônia se quiser. Hoje em dia, se eu tiver 20 minutinhos para dormir no horário da tarde, eu consigo dormir 20 minutos. Temos que falar sobre isso, né? Eu durmo sem precisar. Não, eu também não tenho problema com sono, não, mas tem muita gente que tem. Né? Insônia é um problema para muita gente. Ô, Vitor, você falou aqui, né, na introdução da entrevista, que a hipnose pode tratar aí condições como ansiedade, fobias, insônia, né, que a gente está falando agora, e dores crônicas. Mas como isso é possível, Zé Luiz, com uma comunicação com o nosso cérebro? Muito legal. Nesses casos, o que é que a gente trata? Remédio. Perfeito.
É aí que a gente fala que o remédio, ele não vai tratar, ele vai realmente remediar. Digamos, vamos pegar o exemplo da crise de ansiedade. Uma pessoa que está com crise de ansiedade, a química do corpo dela está desestabilizada. Quando toma a medicação, estabiliza a química. Ok. Mas o que é que está fazendo essa fator química causador, não? desestabilizar? Exatamente. Grande parte das vezes, uma insegurança, uma falta de perdão. Então, tudo isso lá na frente pode reverberar como crise de ansiedade. E aí, como é que você vai ajudar, Zé Luiz? Como a hipnose pode auxiliar? Já tem estudos robustos num site chamado PubMed que mostra a eficácia da hipnose em crise de ansiedade. O que é que a gente faz? Acessa o estado do transe, entra no relaxamento profundo. Chegou nesse nível de relaxamento? Ok. A gente vai pela emoção. Qual emoção você está sentindo que vem limitando você? Ah, Luiz, eu venho me sentindo muito insegura. Ok. Se concentra nessa insegurança, coloca no estado de transe, lembra dessa sensação de insegurança. Faz a sensação de insegurança ficar forte no seu corpo. Tá, ok. Vai para a regressão agora. Volta para um primeiro momento que você sentiu essa sensação de insegurança. Geralmente volta para a primeira infância. E aí a gente começa fazendo... Muita gente já disse assim, ó, eu gostaria de voltar para quando eu tinha 10, 15 anos, com o conhecimento que eu tenho hoje. É uma das técnicas que a gente consegue fazer na regressão. É como se fosse você adulto intermediar por você criança. Porque para o nosso cérebro não tem a diferença do que é real e do que é imaginário. Para o nosso cérebro é sempre um impulso nervoso, sempre um impulso elétrico. Por isso, quando a gente está assistindo um filme, a gente se emociona, a gente fica com raiva, a gente fica com medo. Porque para o nosso cérebro aquilo ali é real. Super interessante, né? Muito interessante. E eu queria entender, Zé Luiz, como é que funciona essa regressão especificamente? Tem muita gente falando sobre a questão da infância e esses traumas e como isso afeta a vida adulta. Se não me falha a memória, tem um livro, inclusive, que é Como Tratar a Sua Criança, algo nesse sentido. A maior parte dos problemas que as pessoas enfrentam quando te procuram está na infância e adolescência, é através da regressão que se consegue ajustar. E como voltar ao passado estando agora no presente? A pessoa vê em perspectiva, ela consegue agir para reavaliar. Como é isso? Perfeito. O cérebro da gente é resolutivo. Nosso cérebro ele tem a resolução do que a gente está passando. Algumas coisas, a gente silenciando sozinho ou sem precisar silenciar um pouco de tempo, você consegue chegar em algumas respostas. Outras questões que você está passando, talvez você precise ser guiado. E a única coisa que eu faço na hipnoterapia é guiar você até um momento que foi traumático. Porque um trauma gerou um aprendizado naquele momento. E aí o que a gente faz? Faz uma regressão com você para aquele momento que você pode lembrar em estado de vigília. Feito a gente estar aqui, tem gente que lembra. Luiz, eu lembro de um trauma que eu sofri quando eu tinha 10 anos. Ok, já me trouxe aquilo ali. Fica mais simples para a gente fazer a regressão. Tem gente que diz, Luiz, eu sinto que minha vida a partir de agora não está mais avançando. Não sei de onde veio. É um outro tipo de regressão que a gente vai fazer. Então, eu, junto com a pessoa, vou intermediar todo esse passo a passo. Algumas coisas você vai conduzindo, você falando sozinho, outras coisas eu vou conduzindo em conjunto com você. Você vai estar sempre, o tempo todo, sempre sendo guiado por mim. Quantas sessões em média é necessário para fazer uma regressão e chegar ao ponto central ali do problema? A primeira coisa que precisa para a hipnose acontecer é ter rapport, é ter conexão com quem vai conduzir. Se você teve essa conexão comigo, por exemplo, na primeira sessão a gente já consegue fazer uma regressão. É muito mais a conexão com quem vai conduzir. Independente de técnico, o profissional pode dominar todas as técnicas, pode ser pós-graduado, mas você imagina aí de técnicas que o profissional domina. Se a pessoa que vai ser atendida falar assim, não me identifiquei com o profissional, pode passar o tempo que for, que não vai acessar uma regressão dessa. Mas teve rapport, teve confiança com o profissional, ok. Na primeira consulta a gente já consegue fazer uma regressão. Que eu ia perguntar, assim, qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Ou tem que ter se deixar, né, ali, a mente ser acessada? Eu costumo dizer assim, Renata, que eu nunca hipnotizei ninguém. É a pessoa que se hipnotiza. Eu só vou guiando passo a passo. Feito o exemplo que eu estava falando para vocês da viagem de carro. Imagina que a gente vai viajar de carro, você vai dirigindo e eu estou com um mapa ao lado.
eu não vou chegar no destino, é você que vai guiando. Mas eu tô com um mapa indicando por onde você pode ir. Mas quando eu levantar e olhar, eu disse, Renata, por que você não foi para onde eu estava sugerindo? Ela disse, é porque eu estava no comando. Na hipnose é a mesma coisa. Você que está no comando o tempo todo. A hipnose, ela substitui o tratamento médico convencional ou é uma terapia auxiliar? Muito legal. É algo para andar em conjunto. Tem paciente que vai precisar da medicação para nos primeiros momentos estabilizar muito mais aquela química. E tem pacientes que só com a hipnoterapia já tem uma eficácia muito grande. Mas podem andar em conjunto e a eficácia é muito maior. Muito maior. A gente estava conversando aqui fora do ar, você estava dizendo que tem 7 passos para o processo. Vamos falar desses 7 passos? Vamos sim. São 7 passos para a hipnose acontecer. O primeiro passo é rapport. Você ter conexão com a pessoa que vai conduzir aquele passo a passo da hipnose. Teve rapport, teve conexão, confia naquela pessoa? Confio. Ok. Vamos para o segundo passo, que é isso que a gente está fazendo aqui. É o que a gente chama de pré-talk. É conversar, explicar o que é hipnose, o que não é. Abrir para perguntas, medos e mitos. Tem muito medo, tem muito mito que envolve a hipnose, que é um fator de insucesso para a hipnose não acontecer. Se a pessoa tiver um medo, se a pessoa ficar se retraindo ou ficou com alguma dúvida. Eu não fiz aquela pergunta a Luiz. Possivelmente pode ser um fator de insucesso. Terceiro passo para a hipnose acontecer é o que a gente chama de convincer. Não sei se você já viu. O pessoal ficando com a mão colada, com os dedos colados. Eu já fiquei. Não, eu não fiquei com o dedo colado, não. Eu fiquei numa hipnose de YouTube. Era isso que eu ia perguntar. Você pode fazer isso com quem está nos ouvindo pode, agora? Quem tá ouvindo eu não agora, fiquei sem engolir, eu fiquei super agoniada. É o terceiro passo. É. Que é o convincer. É fazer a pessoa ficar com a mão colada, colar os dedos, colar os olhos. Tem várias técnicas de convincer. A partir do convincer, digamos, tem 10 pessoas na minha frente, eu fiz a hipnose com as 10. Das 10, 3 ficaram com a mão colada. Ok, eu vou chamar essas 3 e vou para o quarto passo, que é a indução, que é o que você perguntou. Quanto tempo para entrar no relaxamento? Se você seguiu esse passo a passo, quando chegou no passo 4, que é a indução, pode ser uma indução rápida. Pode colar a mão da gente agora? Pode. Vai, Vitor. Vamos? Com vocês e com o pessoal que está em casa, para o pessoal experimentar. Vamos, você que está agora ouvindo, vamos colar sua mão. Não pode estar dirigindo. Mas depois tudo escola, né? Da escola. Aí o passo a passo, esse é o quarto, que é a indução. Sim. Depois da indução, aprofunda. Entrou na indução, entrou no estado de relaxamento profundo. Aí a gente vai começar aprofundando. Quando está num estado de relaxamento muito profundo, é aí que a gente começa com a técnica de regressão. Só para entender, no caso desse quarto passo, é uma espécie de convencimento. Ou seja, você criou uma relação com a pessoa, respondeu sobre os mitos. Isso. Quando você chega no quarto passo, que você consegue demonstrar algo em específico, olha, vai acontecer isso, e isso acontece, convencer a pessoa de que aquilo de fato funciona. Então, já podemos iniciar, é isso. Seria mais ou menos por aí, mas eu não vou chamar de convencimento, vou chamar de acordo. Porque a técnica por si só já tem comprovação. Então, independente da pessoa ficar convencida ou não que a técnica existe, ela já está comprovada. Então, eu costumo dizer que eu não preciso convencer o outro a entrar no estado do transe. Ele precisa concordar. Concordou com aquilo ali, confiou em mim, a gente vai conduzir o processo. Muito bem. Bora? Pedir para o pessoal que está assistindo, se o pessoal quer participar também, que eu dou todas as instruções para ver. Vamos, pessoal, vamos. O pessoal vai. Vamos embora. Vamos. Quem estiver, né? Quem tiver vontade, curiosidade nesse momento, vamos nos concentrar aqui no José Luiz, tá? Para a gente ter nossos dedos colados. Vamos lá. Nada mais melhor do que comer a maçã ou a cebola achando que é uma maçã, né? Antes de começar, nada mais é do que a nossa mente funcionando. É só a nossa mente funcionando em estado de foco e concentração muito alto. Só isso. Não tem nada de diferente disso. Da mesma forma que se você ficar assistindo um filme e ficar racionalizando o filme, é muito ruim quando a gente gosta de assistir um filme de super-herói, por exemplo, e tá ao lado de uma pessoa que diz: mas tu não tá acreditando nisso não, né? Não, mas isso aí é um filme. Mas isso aí é besteira. Mas a pessoa não se permite entrar no transe hipnótico do filme. É um transe hipnótico leve que a gente acessa quando está no filme. Então a gente acessa aquele transe ao ponto de se identificar com o personagem, ao ponto de ter raiva, de chorar. E é bem interessante. Você não se permite se envolver. Exatamente. Então a hipnose é isso também. Você que está assistindo, você que está ouvindo,
Se tiver alguém dirigindo, não, que né? não faça. Não faça, né? Dirigindo não, né? Exatamente, que realmente... Ah, Luiz, eu estou assistindo pelo celular. Deixa o celular um pouquinho de lado. Olha a forma que eu vou mostrar para ficar com a mão colada. E é só seguir os passos. Vamos lá, E no então. final eu vou descolar. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Ó, a técnica vai ser com a mão assim, ó, os dedos entrelaçados e a mão para frente. Isso, entrelaçou os dedos. Ok. Pode ir, pode fazer. Pedir para você puxar a respiração. Solta a respiração, fecha um pouquinho os olhos. Se concentra no som da minha voz. E a partir de agora, te convido a imaginar que você está lembrando daquele momento que talvez você tenha colado seus dedos. Talvez você já tenha se colado alguma vez, ou talvez não, não importa. Vou fazer uma contagem do 1 até o 5. Em cada número você vai imaginando que eu estou passando uma cola nos seus dedos. Número 1, a cola vai passando pelos seus dedos. Número 2, vai passando por todos os dedos. 3, ficando cada vez mais colado. 4, ainda mais colado. 5, mais e mais colado. Isso. 1, mais colado. 2, ainda mais colado. 3, cada vez mais colado. 4, ainda mais colado. 5, ainda de olhos fechados. Tenta soltar a mão, mas não consegue. Tenta soltar a mão, mas não consegue. Isso. Não precisa mais tentar. Mantém a mão colada, abre os olhos. É isso. Esse é o terceiro passo. É o convincer. Daí, da mão colada, a gente já conseguiria fazer o Descole, aprofundamento. Vitor tá colado? Não sei, peraí, deixa eu, vamos ver. Muitas. Não, consegui. Eu consegui. Vou contar até 3 e a mão vai descolar. 1, Tá. 2, 3 e a mão descola. Vai soltando e soltando. Ficou o tempo todo na imagem dele. Ô, Josi. É porque o Josi tava com a mão colada. Também estava colado. Rapaz, era pra ter mostrado vocês com a mão colada Ué, e o rapaz estava com a mão Josi. colada e não Colado, conseguiu. não conseguiu. Ah. Ô, Zé Luiz, mas aí vamos tentar entender um pouco, por exemplo, dores não. crônicas, né? A gente falou sobre insônia, falamos sobre ansiedade, dores crônicas. Como é que a hipnose ajuda? Primeiro passo da dor crônica que eu costumo fazer com o pessoal que está sendo atendido é dissociar o pessoal da dor. É muito comum o pessoal que tem uma dor crônica, que está há mais de 3 meses sentindo essa dor, falar associado à dor. Dizer, minha hérnia de disco, minha síndrome do túnel do carpo. Começa dizendo que a dor é dele. Mesma coisa que eu chegar aqui com o meu celular. Eu apresento meu celular a vocês. Ó, trouxe aqui meu celular. Eu estou associado ao celular. Se eu me associar a uma dor, fica mais difícil eu começar deixando ela de lado. Então, o primeiro passo que tem que mudar é a comunicação na hora de falar de uma dor crônica. É dizer que a dor não é sua. Você está passando por um processo de tratamento, você está iniciando um tratamento para se livrar daquela dor que você sentia, já vai jogando para o passado. Seria o primeiro passo, começar dissociando da dor. E quem tem dor crônica entra num loop muito grande, Vitor, que a dor crônica gera um estresse, o estresse gera mais dor, às vezes você com dor fica sem dormir e gera o loop, que é o loop da dor crônica. Dor, estresse, insônia, que gera mais dor e fica nesse loop, bem complexo de sair. Um outro ponto, a gente conversava aqui fora do ar, é sobre a profissão em si, né, do hipnólogo. Você falava que não tem um conselho específico ainda para organizar. Quem hoje ministra os cursos? Você até falou para a gente que é um dos instrutores. Quem ministra os cursos? Qual é a capacitação necessária? E como é a relação do hipnólogo com a psicologia, a psiquiatria, com a medicina? Não tem um conselho que regulamenta apenas a hipnose, mas existem alguns conselhos que permitem o uso da hipnose junto com a profissão. Medicina é um conselho que já reconhece o uso da hipnose, fisioterapia, psicologia, enfermagem e odontologia. São os 5 cursos que permitem o uso da hipnose associado com a profissão. Ah, Luiz, mas eu não sou de nenhuma dessas 5 profissões. Quero aprender hipnose. O que é que precisa? Procurar um curso de hipnose, que é um curso que a gente chama de livre atuação. Mas aí quem está habilitado a ministrar esses cursos? Não tem algo para regulamentar quem pode ou não ministrar os cursos, mas eu sugiro que o pessoal procure cursos de profissionais que já estão há mais tempo no mercado, de profissionais que
além de ministrar curso, também faço atendimento no presencial, já tenho uma bagagem de tempo de hipnose. No teu caso, você é fisioterapeuta. Isso, pós-graduado em fisioterapia. E- Durante e- a graduação, fui conhecendo um pouquinho da hipnose. Uhum. E durante os atendimentos, eu fui percebendo que o diferencial que eu tinha não era a técnica que eu aplicava. Era a conversa, era no 1 a 1, era o ambiente seguro que eu conseguia construir durante a consulta. E eu fui vendo que aquele tinha muita coisa de hipnose. Hipnose ericksoniana, que a gente chama, que é a hipnose conversacional. Mas, rapaz, vou começar investindo nisso. E assim foi. Perfeito. Estou há 9 anos estudando hipnose. Muito bem. Passa teu Instagram, Claro. José Luiz. Meu Instagram é Luiz com S, Luiz Salles Tiné. Todo domingo eu estou fazendo live, desmistificando, porque ficou... Feito a gente estava conversando, né? Ficou muito... não sei a palavra que eu utilizo, mas ficou... Por muito tempo, programa de palco, ficou utilizando como se fosse por brincadeira, né? Brincadeira, show, né? Show, Enfim. controle de mente, E duelo de e mente. tem uma função importante. Tem uma função, tem tanta gente sofrendo emocionalmente. E aí, todo domingo estou fazendo live, desmistificando sobre hipnose, deixando um ponto de encontro para o pessoal fazer perguntas no Instagram. Estou sempre postando muita coisa sobre hipnose também. Então é uma ferramenta muito, muito interessante, muito poderosa para quem está em algum problema que a gente chama ou emocional ou imaginário, porque sua mente cria. Grande parte das coisas que você está passando mentalmente hoje, talvez nunca vá acontecer. Às vezes é só criação da sua mente. Obrigada. Obrigado. Até a você. próxima. Obrigado, Renata. Obrigado, Vitor. Muito legal. Bom demais. O José Luiz da Silva, hipnólogo, conversou conosco aqui no Cidade Entrevista. Vamos? Vamos, porque ela já está aqui. Aline Souza. E o Vai Pedir o Quê? Tá chegando. Bom dia, um cheiro e até amanhã. Boa quinta, até amanhã.